Seja mais uma vez bem-vindo aos Negócios Estrangeiros. Hoje falamos da Grécia e há pouco falávamos do fundo e dizia-me que a melhor solução teria sido então seguir-se pela solução francesa de transformar o fundo num banco e não numa espécie de seguradora como ficou decidido. Aliás, eu acho que a solução mais interessante, apesar disto não ser juridicamente viável, era que o BCE se transformasse num... Não, é juridicamente viável. Os tratados Sim, precisam ser alterados, que era o que o BCE passasse a um emprestador de último recurso. Veja uma coisa que é interessante. A situação financeira da Inglaterra, em termos de déficit, eu não tenho os números na cabeça, mas sei que em termos de déficit, em termos de dívida, é mais complicada que a da Espanha, por exemplo. Mas a Inglaterra está a pagar taxas de juros mais baixas nos mercados do que está a pagar a Espanha. E porquê? Porque o Banco da Inglaterra tem como missão que, se houver algum problema, o Banco da Inglaterra aparece. E, portanto, dá, mesmo que nunca apareça, dá a garantia aos mercados que, in fine, há um risco abaixo do qual eles não vão. Na Europa, o BCE, por causa dos estatutos e por ter sido feito à medida do Bundesbank, não faz isto. Ou seja, um Estado que esteja em dificuldade não pode, em última medida, ir recorrer ao BCE. E nós estamos a aproximar-nos desse ponto em que, se calhar, será preciso. Portanto, em última instância, em qualquer solução, a meu ver, terá que passar. Ou os alemães aceitam pagar, e isso está fora de questão, ou então o BCE terá a acalmar os mercados a dizer que não se preocupem, que em última instância o BCE intervirá. Obviamente, qual é que é a contrapartida disto? Tem que haver muito controle para que os Estados não abusem a tal governação económica. A tal governação económica europeia. Não, e mais do que governação económica, digamos, controlo. Controlo, porque a proposta do Ministro das Finanças, aliás, já aventada pelo eixo franco-alemão, não é mais do que a tentativa de haver alguém, a nível das instituições da União Europeia, que vigie o que é que países, por exemplo, como a Grécia, andam a fazer. E, de algum modo, no nível de, como se diz agora, soberania supranacional, digo ao país que tem que seguir por aquele caminho, no fundo, é como alguém que é inimputável, portanto, tem que ter um tutor. Não se sabe governar, e isso seria um pouco a missão desse governo económico, desse Ministro das Finanças, mas também há outros ajustamentos, obviamente, que teriam que ser feitos. O que eu defendo é uma coisa mais simples ou talvez mais difícil. Eu acho que quando se começa a construir uma casa com materiais muito diferentes, que não se encaixam uns nos outros ou se encaixam com dificuldade, o melhor é partir para uma refundação. Eu defendo, de facto, que a zona euro, pelo menos, seja refundada com regras que não são um corta e cola, que não são uma manta de retalhos, mas que são um edifício coerente, que tire lições muito concretas do que está a acontecer neste momento, que crie também os mecanismos de socorro, no caso destas situações, até preventivamente e já não de forma paliativa. E, portanto, que haja um referendo nos países membros e aqueles que votarem negativamente não iriam aderir a esta refundação da zona euro. Aqueles que votassem favoravelmente, então, deveriam aderir, mas com uma condição, para não serem acusados, como está a ser acusada a Grécia, que martelou as suas contas desde o início, enfim, recorrentemente. Aliás, vimos aquela entrevista do Sarkozy, que neste momento faz a figura de mal da fita, e provavelmente nesta situação, desta situação de refundação, Portugal nem sequer poderia aderir à União Económica e Monetária e, concretamente, aderir ao euro, porque neste momento não cumprimos os critérios que são exigíveis para um país entrar sequer na moeda única. Mas essa refundação poderia de parte desses países ou não? Na sua opinião? É evidente que, quando eles tivessem condições para entrar, deveriam entrar. A questão é que, se a Grécia sai da zona euro, como disse, há um efeito dominó, em que outros países provavelmente vão ser arrastados. Portanto, o que é que se cria? Cria-se uma situação em que já não faz sentido manter a zona euro com 2 ou 3 países com estas regras. Portanto, o que é que há que fazer? Há que refundá-la, mas de forma coerente, de forma muito mais correta e não com este edifício que vai sendo construído quase, eu diria, de qualquer maneira.
à medida das necessidades, em que, inclusive, tem critérios meramente economicistas de convergência nominal, em que se preocupa apenas com o déficit, com a dívida, com as taxas de juro e não se preocupa com coisas que, se calhar, são muito mais importantes em termos de comparabilidade dos diferentes países, porque os países, a grande questão é que eles têm que estar ao mesmo nível de desenvolvimento, têm que ter os mesmos níveis, ou níveis equivalentes de saúde, de educação, de emprego, de produtividade. Portanto, são outros critérios, porque se vamos apenas por critérios meramente deste tipo, como aqueles que são exigíveis para a adesão de um país à zona euro, ainda hoje são aqueles que estão previstos nos tratados e no PEC, então teremos muitos mais casos, provavelmente. Quando é que essas alterações vão acontecer e, por outro lado, se lhe parece que há, de facto, abertura para isso? Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias na Grécia, porque se isto começar a ir ao fundo, enfim, houver uns quantos que se salvem, provavelmente esses todos vão nadar para uma praia e vão reconstruir, ou construir ex novo, um barco, um navio que não se afunde, enfim, nestas águas da crise. Sabe que estas crises às vezes são boas, têm efeitos perversos, obviamente, mas são boas porque permitem partir do início e não e de forma correta, construtiva, sem cometer os erros do passado. Mas semana após semana parece que vivemos um agudizar da situação e que se espera que seja com esse agudizar que se tome, de facto, alguma medida. No entanto, ainda há pouco me dizia que estas tomadas na semana passada também não seriam suficientes. Eu acho que há aqui duas questões. Para já, há aqui esta falta de liderança que tem sido muito complicada. E que me leva eu ponho alguma questão nesta capacidade de refundar, porque eu acho que qualquer coisa neste momento que volte a pensar tudo com a cabeça dos homens e como metade da Europa está a pensar, se voltar a pegar em tudo é acabar. Porque eu acho que os alemães neste momento, se voltassem a fazer o euro, não o queriam. E seriam errados porque beneficiaram muito disso. Mas politicamente, eu acho que se houvesse uma eleição agora na Alemanha, a maior parte dizia o euro com aqueles países todos do Sul, nem pensar nisso, fazemos uma coisa mais pequena. Portanto, eu acho que é perigoso. Uma coisa mais pequena. Que está-me a dar razão nesta refundação de um clube de ricos, ou pelo menos de países que possam cumprir as regras estritas. Que o euro já devia ter. Já com Reinos Unidos e Holanda. O Reino Unido nunca entrará. Nunca entrará. Não, mas eu acho que o euro, no fundo, quer dizer, não é um processo que esteja errado. Quer dizer, o que não houve foi mecanismos de controle. Se vimos a situação de Portugal, e Portugal entra, e depois agrava-se pela falta de controle que vem a seguir durante os anos, porque no fundo o euro, paradoxo, quer dizer, não é interessante, porque foi o euro que causou os problemas que vão levar levariam ao seu problema. Diz sempre que a Alemanha e a França foram os primeiros a incumprir, estamos de acordo, mas rapidamente regularizaram a situação. Mas no fundo, porquê é que Portugal pôde passar tanto tempo sem o cumprir? Porquê é que os governos portugueses... Porque não houve controle e porque o próprio euro permitiu, quer dizer, se não houvesse o euro, o endividamento de Portugal teria parado muito mais depressa, porque as pessoas, se fossem escudos, que era uma moeda antiga, se fossem escudos, ninguém emprestava dinheiro a Portugal em escudos, porque sabiam que o escudo ia desvalorizar e, portanto, o endividamento de Portugal tinha parado muito mais cedo. Foi o próprio euro que, ao permitir que o Portugal se endividasse numa moeda que toda a gente achou que era segura, permitiu que Portugal se continuasse a endividar. Temos a sensação que éramos ricos, exatamente, como os alemães. Portanto, no fundo, foi o próprio euro que criou os problemas que levaram ao seu fim. Portanto, eu acho que o euro não é um problema de princípio, até porque, se vir, por exemplo, num país como os Estados Unidos, há diferenças de produtividade enormes entre o Alabama e Nova Iorque. Há diferenças de PIB per capita enormes entre o sul dos Estados Unidos, que são zonas relativamente pobres, e o estado de Nova Iorque e o estado da Califórnia. Mas a moeda continua a ser única. Porquê? Porque há um controle. Há controle sobre a capacidade de endividamento dos Estados e há um banco central nos Estados Unidos que garante que, em último caso, a coisa foi. Portanto, mas eu acho que é muito difícil voltar atrás para andar para a frente. Eu acho que vamos ter que andar para a frente. Vamos ter que andar para a frente no sentido que disse, que é haver muito mais controle. Controle do planeamento e controle na despesa. Eu acho que um dos grandes dramas que a Troika está a ter é com a Grécia como em Portugal, é dizer, então nós fazemos um acordo e eles até acham que têm confiança nos ministros que lá estão, mas depois as coisas não aparecem. Porque nós não conseguimos realmente controlar as coisas. Eu acho que, portanto, é preciso, por um lado, ganhar tempo,
E eu acho que o Banco Central poderia Mas será que ganhar tempo? É que a grande questão é essa. Eu hoje ouvi Sarkozy... Para baixar os juros. Mas não só baixar os juros, quer dizer, se os mercados soubessem que o Banco Central Europeu, no limite, estaria ali... Mas neste momento não é possível, nem é... Politicamente não é possível com a Alemanha. Outro dia, aqui no outro programa, um comentador dizia-me que uma das soluções poderia passar, por exemplo, por desvalorizar o euro. Desvalorizar o euro é complicado, para já, porque a Alemanha o euro não se desvaloriza, não é? O euro é uma moeda que é transacionada no mercado e é isso que determina o seu valor. Ora bem, o BCE, a Alemanha é uma potência, portanto, as exportações da Europa relativamente ao resto do mundo, que é o que interessa, são muito fortes. E, portanto, a força da Alemanha no mundo como exportador está sempre a puxar o euro para cima. Okay? Por outro lado, o Banco Central Europeu não quer inflacionar. Portanto, as expectativas de inflação também são que a inflação na Europa nunca será muito alta. Portanto, as duas forças que poderiam levar a diminuir a procura de euros no mundo, que seria o que levaria, ou aumentar a sua oferta, não existem. Portanto, é muito difícil, quer dizer, Portugal não é a China que decide desvalorizar e diz ao Banco Central chinês, pronto, vamos desvalorizar o iene, comecem a comprar dólares para desvalorizar o iene. Isso não se pode fazer a nível da Europa e, portanto, essa solução não tem... Porque mas, o problema não é da Europa relativamente ao resto do mundo. O problema é entre quem emprestou, o norte da Europa, e quem pediu emprestar o sul da Europa. Portanto, é um problema interno nosso. Então, nesta altura, que solução para uma Europa que, de facto, a cada semana parece estar cada vez mais a ruir? Passamos pelo federalismo, passamos pela revisão dos tratados... Eu acho que o federalismo é fundamental. Eu acho que o federalismo é fundamental. E o controle, como disse, tudo isso é fundamental. É preciso ganhar tempo para o fazer. Portanto, a grande questão que se põe aqui, eu acho que toda a gente está de acordo relativamente ao federalismo, aliás, mesmo o acordo... É uma coisa interessante que antigamente era palavra maldita. Não, mas eu acho que isso já... Tempo, eu acho que no acordo havia uma linha que dizia que até do fim de 2012 os Estados deviam de alguma forma incorporar questões de balance budget, de orçamentos equilibrados de forma estrutural nas suas constituições, ou seja, no for. E este controle já está. Aliás, veja, o processo na Grécia é pôr a Troika lá quase a gerir a Grécia. Portanto, mais federalismo que isto é tipo o Império Romano com os cônsules a gerirem as províncias. Portanto, eu acho que o federalismo toda a gente aceita que tem que existir. Mas, de qualquer maneira, em termos de... Uma coisa é esta vontade política de avançar para o federalismo, outra coisa é inscrevê-la e como eu sou jurista de formação, tenho sempre esta ideia juridicista de plasmar na letra da lei as decisões e os caminhos que a União Europeia pretende seguir, é extraordinariamente difícil também, porque exige um processo de revisão, ainda que simplificado, que tem que tem que ser sufragado, tem que ser ratificado, não apenas pelos 17 Estados-membros, mas pelos 27, que são subscritores do tratado. E, portanto, conseguir esta unanimidade para decisões tão profundas e tão complexas como são questões políticas, avançar para um federalismo, eu tenho muitas dúvidas, sobretudo quando assistimos ao emergir de partidos de extrema-direita, cada vez mais nacionalistas em vários países da União Europeia, que esta possibilidade seja fácil de conseguir. E, acima de tudo, se me permite, precisa de tempo. Portanto, o grande drama aqui é o tempo. Mas a questão é que nós não temos aguentar tempo. Com os mercados, aguentar esta pressão, garantir a capacidade de financiamento destas economias, garantir que os bancos, quer dizer, é tudo isto, quer dizer, garantir que há confiança nos bancos, porque o grande risco aqui, quer dizer, nós temos o risco da Grécia, não é? E nós não falámos disto, mas eu acho que é importante. Portanto, há o risco da Grécia e há o risco de se a Grécia sair, haver um efeito dominó, porque as pessoas começam a pensar, já, a Grécia sair, a primeira coisa que fazem é as pessoas não vão poder levantar os euros. Não é? Porque se as pessoas puderem levantar os euros, toda a gente vai buscar os euros ao banco, os bancos gregos entram todos em falência em minutos. Okay? E, portanto, assim que fecharem, os bancos gregos, e sim, foi como na Argentina, assim que disserem vocês não podem levantar euros dos bancos gregos, os portugueses vão começar a pensar, vou buscar os meus euros. Portanto, tudo isto é cenário. Portanto, este é o primeiro grande problema do efeito dominó na confiança dos mercados e das pessoas. E o segundo problema é toda esta questão dos bancos que, de repente, quer dizer, se a Grécia sai, que é o caso do Lehman Brothers repetido, não é? Quer dizer, os bancos deixam de se emprestar uns aos outros, começam a achar como têm que se proteger, não emprestam à economia e, portanto, é outro mecanismo pelo qual tudo isto pode ter um efeito devastador na economia real.
Portanto, eu acho que tudo isto cria uma situação em que nós temos que acalmar. Veja, tudo isto tem a ver com confiança. Eu acho que só uma maneira de acalmar, e presumo que a pressão dos líderes da União Europeia sobre a Grécia tenha sido nesse sentido, que no fundo é retirar Papadreus da cena, fazer um governo de transição, convocar novas eleições, um governo, enfim, de maioria parlamentar. Mas as eleições antecipadas também não viriam trazer mais instabilidade? Traziam instabilidade, mas seguramente muito menos instabilidade do que um referendo, porque tenho a certeza que se partiria para eleições com a garantia, tal como houve em Portugal, que o partido da oposição, caso ganhasse as eleições, que iria subscrever os compromissos assumidos pelo anterior governo e plasmados no memorando da Troika. E aí, até porque este impasse está a fazer danos terríveis à Grécia, porque já os líderes europeus e as instituições europeias já congelaram, não emprestam um cêntimo mesmo daquilo que foi deliberado à Grécia, enquanto não resolver, exatamente, enquanto não resolver a situação, que me parece bem, se quer que lhe diga. Já que eu acho que vai ser mais rápido ainda do que isso, porque eu acho que nem sei se para eleições a Grécia vai acabar por ir, no sentido em que a pressão é tão grande, isto é que foi interessante, a pressão é tão grande que eles vão acabar ter que formar um governo de salvação nacional rapidamente, e falava-se do Presidente do Banco Central grego como sendo uma pessoa, quer dizer, arranjar alguma figura que seja um bocadinho suprapartidária ali, e em acordo com a Comissão e com a Troika, implementar o que tiver de ser implementado. E relativamente Porque, se me permite só uma coisa, eu acho que o que a Grécia percebeu estes 2 dias é que já não é o pacote que eles estão a discutir. É se ficam ou não ficam no euro e as consequências disso. E isso muda o discurso de uma forma enorme, como nós vimos. Por outro lado, vimos também aqui que, mesmo com o perdão de metade da dívida grega, a Grécia chegava a 2020 com 120% de dívida de PIB. Pergunto-lhe, há alguma mais-valia ainda na economia grega? Há alguma forma de os gregos por si, mesmo porque, de facto, se a Europa também não crescer, as coisas ainda ficam mais complicadas, não é? Portanto, de que forma é que a economia grega pode dar aqui a volta? Eu achei que isso é uma pergunta complicada. É uma pergunta muito complicada. É uma pergunta não há um ponto forte. Ainda vou liderar a economia grega. Eu acho que é uma pergunta muito complicada. Eu acho que provavelmente vai haver outro perdão mais tarde. Vai haver outro perdão mais tarde, quando isto acalmar um bocadinho. E, no fundo, veja uma situação como a situação da Argentina. Já temos metade da dívida perdoada. Não lhe consigo dar as contas. Mas, quer dizer, o que eles vão fazer basicamente é decidir que há um nível de dívida, que é um nível de dívida que é gerível, e depois ver quem é que vai cortar a partir daí. Mas, sobretudo, eu acho que o governo grego, qualquer que ele seja, vai estar sob escrutínio muito forte e muito de mão pesada, quer pelos outros chefes de Estado e de Governo, quer pelas instituições europeias, que neste momento, até agora, têm estado relativamente silenciosas, o que se compreende, porque o nível institucional não dá para fazer declarações políticas como aquela que, de facto, me despertou uma memória histórica, e Sarkozy foi um enfant terrible deste G20, falando da guerra. De facto, a Europa pode, no limite, não gosto destes cenários que normalmente até atraem más ondas, pode mergulhar num período de guerra, porque se tudo isto for destruído, se novamente os países começarem a impor barreiras alfandegárias, não haver liberdade de circulação, seja de mercadorias, de serviços, de pessoas ou trabalhadores ou capitais mesmo, obviamente que há aqui ainda uma maior retração. Portanto, este mercado único em que as economias, e nunca se percebeu até agora, isso é que é interessante, quão estes anos de integração europeia puseram as economias entre si tão interdependentes, mesmo de um pequeno país absolutamente insignificante. Como é que, de facto, esta integração europeia, todos estes mecanismos puderam ligar de forma de tal maneira forte que, mesmo a contragosto,
os líderes europeus se veem, enfim, amarrados a resgatar um país incumpridor a todos os níveis, não só a nível das finanças públicas como dos seus compromissos políticos, para não serem arrastados com eles. Portanto, o cenário de não resgatar a Grécia, quer a nível político, agora, neste momento é a situação que se põe, quer a nível económico e financeiro, é muito menos dramático esse resgate do que a Alemanha perder todo o seu mercado, em que os direitos aduaneiros, enfim, todas aquelas eliminação de barreiras, de flutuações cambiais com o euro, desvalorizações, têm gerado uma enorme prosperidade, porque de facto eles têm conseguido aproveitar essa situação. E não só a Alemanha, todos os países. Eu não estou a imaginar-me num espaço europeu onde já não se possa circular livremente. É de facto uma visão que pode levar os países a recolherem-se de novo nos seus egoísmos nacionais, como se diz de forma recorrente, com o perigo. E nós não podemos esquecer a história de uma Alemanha reunificada e toda poderosa. 2 segundos, rapidamente. Eu acho que há 2 cenários que são interessantes para a Grécia. O primeiro é que realmente isto vai continuar durante muito tempo, até os níveis salariais e os preços na Grécia descerem, porque vão ter que descer para a quantidade. E há um fator que pode mudar, que é, não sei quando é que são as eleições na Alemanha, mas eu acho que a mudança do governo na Alemanha pode ter um grande impacto aqui, porque a esquerda alemã é muito mais aberta a encontrar soluções criativas. Vamos mais uma vez ter que esperar para ver quais são então os próximos capítulos nesta crise do euro. Muito obrigada aos dois pela vossa presença aqui neste Negócios Estrangeiros, que chega ao fim, mas volta para a semana. Tenham uma boa noite.